Atos capítulo 3. Aleluia. Quem tem glória dá? Glória. Quem tem glória dá? Glória. Oh, aleluias. Atos capítulo 3. Todos acharam? Digam amém. Alguém não, né? Tá bem fraco. Todos acharam? Digam Amém. amém. Vamos ler uma leitura responsiva, tá? Eu leio o primeiro versículo, os irmãos lê o segundo versículo, até o versículo 8. Amém? Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração à nona. Todos. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Todos. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Todos. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8. Glória a Deus. Você pode sentar glorificando a Deus, amém? Quem tem glória, dá glória. Aleluia. Glória a Deus. Quero ser bem rápida. Estamos diante de uma passagem bem conhecida. Eu amo essa passagem porque ela fala comigo. Toda vez quando eu leio, Deus vai tocando no meu interior. E estamos aqui diante de dois discípulos, um chamado Pedro e outro chamado João. Estamos diante de um coxo que está diante de uma porta chamada Formosa, e onde o coxo não era formoso. É contraditório, mas é real. O coxo, desde sua nascença, não poderia andar, vivia naquela mesmice de vida, 40 anos vivendo a mesma vida. 40 anos tendo a mesma expectativa de vida. 40 anos vendo pessoas conquistarem, vendo pessoas entrarem e saírem daquele templo, dependendo de alguém colocar ele diante daquele templo para que ele pudesse conseguir alguma coisa. E dia após dia, aquele coxo era colocado diante daquela porta formosa. E dia após dia, ele tinha o mesmo pensamento, a mesmice de vida, que era receber algumas esmolas para que possa sobreviver, para que possa ter alguma coisa. E naquele tempo, quem nascia com alguma deformidade era considerado como se aquela família houvesse algum pecado e viesse sobre a vida dele. Então ele já era olhado com olhar de repúdio, ele já era olhado com um olhar miserável pelas pessoas que não davam credibilidade nele. E ele não tinha outra saída a não ser pedir esmola. Ele não tinha outra saída a não ser colocado diante daquela porta onde tinha um movimento, onde ele poderia ter recurso para ele ter alguma coisa na vida dele. E aquele coxo, ele era dependente tanto das pessoas, dependente de alguém para colocar ele diante daquela porta formosa. E Deus me fez entender, Deus me fez imaginar
Quantas pessoas não têm mais expectativa de vida? Quantas pessoas, foi falado aqui sobre fé, foi falado aqui sobre impossibilidade, foi falado aqui, até o irmão Francisco falou sobre isso. Quantas pessoas estão vivendo nesse mundo, pastor Isabelle? Hoje ela recebe uma palavra aqui, mas quando sai da porta para fora, quando ela se depara com a dificuldade, parece que ela bota a fé dela dentro do bolso, e ela esquece o Deus que ela serve, ela esquece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que um dia ela confessou com a boca dela, falando que Deus pode entrar, que Deus pode fazer, que Deus pode restaurar, que Deus pode restituir, que Deus pode entrar onde o homem não pode entrar, mas porque você se deparou diante da impossibilidade, você guardou a sua fé. E o que o Senhor tem nos despertado, dia após dia, nesses acontecimentos que têm acontecido no mundo de hoje, é para que nós venhamos alimentar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé você não faz obras. Sem fé você não sonha. Sem fé você não reage. Sem fé você não se levanta. E o Senhor falou para mim nessa manhã: ei, reage você também. Você precisa reagir. Você precisa se levantar. Já ouviu o versículo, a sua fé move montanhas? Se tu tivesse uma fé como o tamanho de um grão de mostarda, pode-se fazer grandes coisas na sua vida. O que o Senhor nessa manhã está nos despertando, é aonde a gente está botando a nossa credibilidade. Aonde a gente está, qual é a palavra que a gente está dando mais ouvidos e mais poder, Leia? O que é que a gente está dando mais credibilidade? É a voz de Deus ou a voz do adversário da nossa alma que está falando para você: não, você está cansada, não ora não. Não, você está cansada, deixa, é mais uma vez, é mais um dia, é mais um ano. Não adianta eu buscar, porque eu não estou vendo nada. Não adianta eu acreditar, porque eu não estou vendo nada. E o Senhor nessa manhã está nos falando: desperta. Desperta. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Mas se nós não tivermos a nossa fé alicerçada em Deus, nós seremos consumidos pela fraqueza. E você fraco, você não reage. Você fraco, você não se levanta. Você fraco, você fica desanimado. Você fraco, você não faz nada. E o Senhor nessa manhã chamou valente. O Senhor nessa manhã te escolheu, te trouxe aqui nesse lugar, não foi em vão. Foi para te dizer: valente, levanta. Valente, acredita. Valente, reage. Valente, eu coloquei nas tuas mãos. Abantu kebinácia. Abantu kobinácia, nabantu keb. Nabantu kobinaragácia. Ei, tu és um soldado. E o Senhor está mandando te dizer nessa manhã: se põe de pé. Se põe de pé, porque o general da batalha, ele vai na tua frente. Mas o que está faltando é você se pôr de pé. Esse gigante não vai te derrubar. Meu Deus. Essa batalha, ela não vai te derrubar, não vai te travar. Ai! Oh, glória! Se põe de pé. Nabantu Québia. Mesmo ferido, mesmo cansado, não para de lutar. É desse jeito, meu. Essa batalha Deus vai fazer você ganhar. Mas se você tiver com medo do gigante, ei, as coisas vão retroceder.
E a palavra do Senhor vai dizer, Francisco, eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Eu não tenho prazer naqueles que olham para trás. Eu não tenho prazer. O Senhor está falando, para de olhar para o problema. Onde é que foi que o problema está escrito que é maior do que o seu Deus? Porque a palavra de Deus vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Deus está falando nessa manhã que eu tenho o poder de reverter situações impossíveis. Eu tenho o poder de reverter situações impossíveis. Mas basta você crer. E o Senhor nessa manhã, Ele me lembrou dessa palavra do centurião de Cafarnaum. Um homem de poder, um homem de servos, um homem de posse. Se aproximou de Jesus e falou assim, a minha casa, o meu telhado não é digno de o Senhor entrar. Mas se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. E é tão lindo que Jesus vai falar assim no versículo 10, no capítulo 8 de Mateus. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse, aos que o seguem, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo para a nossa vida. Às vezes você vê alguém prosperar. Às vezes você vê alguém, poxa, mas como pode eu aqui lutando, buscando? Mas será mesmo que a tua fé está alicerçada do que você busca, do que você realmente acredita? Deus está nos confrontando nessa manhã. Não adianta eu falar, professar e não acreditar. Não adianta eu estar sentada nessa cadeira, ouvir o que o Senhor está falando nessa manhã e não levar da porta para fora, para minha casa, para minha vida, para o meu trabalho, para minha família, para minhas finanças. Não adianta eu receber tudo isso que Deus fez nessa manhã e eu não semear na minha vida dia após dia. Não adianta. O que o Senhor está fazendo nessa manhã é me despertando e despertando você. Reage mais fé. Oh, glória! Reage mais fé. Reage, tu tá coxo, mas eu tenho o poder de levantar o paralítico, fazer o cego enxergar, o surdo ouvir. Ei! Reage mais fé. O que tem paralisado você? O que tem desmotivado você? Ei, você está com vida. Você está com fôlego. Você está com os dois braços, as duas pernas. Tem gente que está no hospital, não pode chegar aqui. Tem gente que está no presídio e acha que os seus sonhos acabou. Está preso lá no cárcere e não pode chegar até aqui. E eu quero que você venha levar para essa semana, para os teus dias, o que Deus fez aqui desde o início. E quando tu se deparar com a dificuldade, você vai falar só uma palavra: eu irei romper em fé. Fala para o seu irmão do teu lado, fala assim: eu irei romper em fé. Fala com autoridade para ele, com mais força para ele entender: eu irei romper em fé. O que está faltando na nossa vida é romper em fé. Eu não estou vendo, mas eu estou rompendo. Glória! Não chegou, mas eu estou rompendo. Maravilha! Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, meu querido. Não é o que tu vê, não. Mas é o que você acredita, o que você alimenta. E o Senhor está falando e nos convidando nessa manhã: alimenta-se de mais fé. Eu estou fraca. Ah, Senhor, estou tão fraquinha. Mas mesmo diante da minha fraqueza, eu dobro o meu joelho diante de Ti. E confesso a minha fraqueza e falo: Senhor, eu sou dependente de Ti.
preciso de Ti. Senhor, Tu és o meu socorro na hora da angústia. Tu és aquele que levanta o caído. Então me levanta, Senhor, nessa manhã. Me põe de pé, Senhor, põe o meu ministério, a minha vida espiritual. Porque se eu estiver alicerçado em Ti, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode balançar o barco, mas eu vou estar de pé. E quando os discípulos estavam naquele barco, e Jesus na proa do barco, e por permissão, foi açoitado aquele barco por ventos e tempestade. Você está perguntando: Senhor, por que essa tempestade? Tempestade é permissão de Deus. Ventos são permissões de Deus também. E isso foi para testar a fé daqueles discípulos. Homens de pequena fé. Com uma palavra, foi com uma palavra que Deus formou os céus, a terra. Com uma palavra, Deus falou assim: haja luz. Com uma palavra, o Senhor determinou: haja. Ei, começa a profetizar diante do teu deserto. Começa a profetizar diante da tua dificuldade. Começa a profetizar, começa a acreditar, levar para você. Voltando aqui para o coxo, meus irmãos, ele não tinha expectativa de vida nenhuma. O que ele esperava de todos que entravam diante daquela porta era a mesma coisa. Era uma esmola. E chegou um com autoridade, depois de um grande Pentecoste e avivamento, tomado pela autoridade de Deus, olhou para aquele coxo e liberou, pastor Gilmar, uma palavra: ei, o que tu espera eu não tenho. Eu tenho coisa maior do que você imagina. Eu tenho coisa maior do que... Pegue na mão direita do teu irmão. Pegue na mão direita dele. Pegue se você puder. Você vai falar assim para ele: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Nabantu Cobinas. Aplauda forte, igreja. Nabantu Cobinas, Nabantu Quebia. Eu não tenho prata e nem ouro. Era isso que você queria? Eu sou Deus de grandeza e de fazer coisas que você jamais imaginou e passou no seu coração. Ei, eu sou Deus de grandeza. Você não está entendendo, não? Eu vou repetir: eu sou Deus de grandeza, de surpresa, de fazer milagre. Milagre não se explica, milagre vive. Coxo, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E essa palavra é tão interessante que no versículo abaixo vai dizer que os tornozelos daquele coxo começaram o sobrenatural a acontecer de uma tal forma. Na frente daqueles discípulos começaram a se colocar no lugar. E porque o coxo era coxo, que ninguém dava credibilidade, era repudiado, ele não poderia entrar na porta formosa. E quem entra louvando e saltando, cantando dentro daquela porta é aquele coxo lavado, remido, restaurado, curado. Por quê? Porque se ele não agisse em fé e acreditasse na palavra que foi lançada para ele, meu irmão, ele estaria na mesma vida e não ia se levantar. Porque não adianta a palavra ser liberada e eu não pegar ela, Raquel, e não botar em prática. E outra, não adianta também, muita que Deus me fala também sobre isso. Pedro, ele não só liberou a palavra, ele estendeu a mão. Às vezes teu irmão do lado está precisando também que você estende a mão para ele.
Será que a sua mão, como foi dito aqui, o nosso pastor Júnior, estamos olhando só para nós, o nosso umbigo? Você não tem noção a força que você tem com mais um irmão junto com você. O cordão de 3 dobras é difícil de arrebentar. Eita glória. Você não tem noção. Meu Deus. Quando eu pego na mão do meu irmão e vejo a situação dele mesmo, sabendo que eu também estou na mesma situação difícil, e libero uma palavra de fé para ele e falo assim: ei, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, porque eu estou contigo. Olha aqui a minha mão, segurando na tua mão. Abanto que nasce. O que está faltando na nossa vida hoje, pastor Isabelle, é eu segurar na minha mão e você segurar na minha mão e falar: vamos. Não tem igreja que venha a ser derrotada ou vencida quando todos estão no mesmo propósito, quando todos estão na mesma ligação. Ei, você está com o teu problema, fica com o teu problema para lá. Meu não, Deus, olha aí. Que isso? Que igreja nós somos? Se a igreja somos nós. Deus está falando, viu? Pega na mão do teu irmão e fala: vou guerrear junto contigo. Tu guerreia minhas pelejas e eu vou guerrear tuas pelejas. Guerrear junto contigo. Aí tu vai ver como que Deus vai entrar com providência com a mão dele. Porque ele está vendo a união, ele está vendo a unidade, ele está vendo força, ele está vendo o mesmo clamor. A palavra de Deus vai dizer: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Meu Pai. Imagine eu pegar na tua mãe e você pegar na minha mãe e eu falar assim: vamos, eu vou guerrear com você. Vamos, eu vou chorar junto com você. A tua alegria é minha alegria, a tua tristeza é minha tristeza. Todos aqui têm um problema, todos aqui têm uma causa, todos aqui querem que algo venha a ser solucionado. Mas imagine se todos aqui pegassem pelo menos uma pessoa e guerrear junto. Quando um tiver fraco, o outro vai levantar. Quando um tiver abatido, o outro vai levantar. Não, irmão, vamos, se levanta, bora para a igreja, tá fraco, bora! Glória. Aleluia. Ei, pegue na mão do teu irmão e libere uma palavra profética. Acredite na palavra, viva a palavra, traga para o seu dia a dia a palavra, enche dessa palavra, porque o pastor Gilmar falou isso. Ei, vou colocar palavra no meio dessa panela. Eu vou colocar: não vai haver morte, não vai haver destruição, não vai haver. É porque eu coloquei a palavra, acreditei na palavra, vivi aquela palavra. Traga a partir de hoje para a sua vida a palavra, em nome de Jesus. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero deixar para vocês na manhã desse dia. E agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.